Olá, amigos. Bem-vindo a mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade, onde a gente trabalha questões relacionadas com a mediunidade em si, trazendo a informação que foi disponibilizada para nós por vários desses mentores, tanto espirituais quanto encarnados, que deixaram um legado bastante grande. E estamos aqui na TV Nova Luz e no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, trazendo esses estudos, essa série que tanto vai nos esclarecer, pelo menos é o que esperamos, a respeito de questões relacionadas com a mediunidade. Nos últimos estudos, nós estamos trabalhando a questão da estrutura psíquica, que nós consideramos como uma ferramenta muito importante para o entendimento tanto das questões mediúnicas quanto das questões anímicas. E ao longo dos 3 últimos estudos, nós falamos sobre essa estrutura psíquica, e esse 4º estudo sobre o tema, nós continuamos ainda abordando essa questão. E nós temos o seguinte: nós terminamos o último estudo apresentando o conceito da estrutura psíquica como um campo energético, onde haveria também flutuação ou diferenças em termos energéticos. Trouxemos a opinião de Jung e trouxemos também a opinião de Joana de Ângeles a esse respeito. E hoje nós vamos tentar analisar um pouco essa estrutura psíquica com relação à sua característica energética, a sua avaliação energética dessa estrutura psíquica. Então nós temos faixas energéticas dos processos mentais. E nós vamos verificar que Jung, no livro A Natureza da Psique, falando sobre a dissociabilidade da psique e, mais especificamente, sobre os atos inconscientes da vontade, em que muitas vezes nós fazemos coisas com vontade, mas a origem, Jung conseguiu perceber, vem ainda da região inconsciente. E Jung diz o seguinte: se não se trata de simples impulsos ou inclinações, mas de escolhas e de decisão, aparentemente de ordem superior, próprias da vontade, certamente não se pode deixar de admitir a existência necessária de um sujeito que as controle. Por definição, isso seria colocar uma consciência no inconsciente. Essa abordagem, ou essa colocação de Jung, ela é muito importante e ela vai ser muito interessante, especialmente para nós espíritas, na nossa avaliação como espíritos que somos. Porque ao longo da nossa encarnação, nós variamos entre situações ligadas ao corpo e situações em que estamos desligados do corpo físico, seja pelo sono natural, seja por indução através de passes ou inclusive através dos processos de sonambulismo, que é um tipo de mediunidade. Então nós passamos etapas da nossa existência enquanto encarnados, nesse período enquanto encarnados, nós passamos períodos ligados ao corpo e também passamos períodos desligados do corpo. E que nós vamos ainda abordar mais para frente, mas que muitas vezes, nesse período em que nós estamos desligados do corpo, nós não sabemos, quando retornamos à veste carnal, nós não lembramos exatamente o que aconteceu. Então Jung, ele vem trazer para nós a possibilidade de processos conscientes no inconsciente, sujeito secundário. O que isso significa? Que enquanto encarnados, no estado de vigília, nós estamos trabalhando com o nosso ego. Lembra algumas aulas atrás, 2 aulas atrás, em que nós apresentamos a estrutura psíquica e dissemos que o ego é o responsável pelos atos conscientes. É através do ego que nós trabalhamos a informação e realizamos as nossas ações. Jung vem colocar o conceito de que pode existir sujeitos na região do inconsciente, que seriam os sujeitos secundários. E isso vai nos possibilitar entender que regiões do nosso inconsciente também tomam decisões.
Muitas vezes, no meio espírita, quando a gente vem trabalhar algumas questões, nós falamos, eu posso não saber enquanto encarnado, mas o espírito sabe, eu como espírito sei o que está acontecendo. Aí fica a dúvida, mas como eu como espírito sei o que acontece e eu como espírito encarnado não sei o que acontece, se estamos falando do mesmo espírito. E essa distinção está diretamente relacionada com regiões do psiquismo que estamos trabalhando em cada um desses diferentes momentos. Então, quando se fala eu como espírito sei, significa eu atuando numa região diferente do meu psiquismo, em que eu tenha uma flexibilidade maior, eu tenho acesso a informações que, enquanto ligado à veste carnal, eu não tenho. E aí nós podemos apresentar uma estrutura psíquica com níveis de energia. E esses níveis de energia, nós podemos colocar um limiar da consciência. Então, nessa slide que nós estamos vendo, a gente vai observar, e essa é a visão simplificada dessa estrutura da psique, como se encontra no livro A Natureza da Psique de Jung. Depois nós vamos ver uma versão mais completa. Mas ele vem falar de limiar da consciência, em termos energéticos. Então, conteúdos do inconsciente, eles, para acessar o consciente, eles precisariam adquirir uma certa quantidade de energia para sair de um nível mais baixo e alcançar um nível energético mais alto, que é a consciência. Em algumas situações, essa quantidade de energia não é suficiente para atingir o consciente, e por isso vai ser trabalhado por esses conscientes, ou melhor dizendo, esses sujeitos secundários. Então, para um conteúdo do inconsciente chegar a consciente, ele precisa adquirir energia. Mas, similarmente, para conteúdos do consciente ir para o inconsciente, ele precisa perder energia de alguma forma, usar essa energia numa outra direção, e com isso aquele conteúdo vai baixar para a região do inconsciente. Agora, numa visão mais completa, Jung vem falar que essa questão energética ela é um pouco mais ampla do que aquela visão simplificada, porque muitos desses conteúdos do inconsciente têm energia superior à região do consciente, mas não é acessado pelo consciente simplesmente porque essa região não teria condições de entender. Então nós vemos que a interpretação da vida do espírito enquanto encarnado, ele vem trazer, vai encontrar algumas respostas nessas colocações de Jung. Então, na nossa estrutura psíquica, nós temos conteúdos com uma quantidade de energia muito elevada, em que nós, enquanto ligados à carne, não temos condições de entender, assim como também temos conteúdos de menor energia também nessa estrutura psíquica, e que não tem acesso ao consciente diretamente. Mas uma coisa é interessante, porque como são processos energéticos, e esse limiar de energia também não é fixo, mas flutua, então a todo momento nós temos conteúdos do inconsciente interferindo no consciente, e também conteúdos que por acaso chegam ao consciente, retornando ao inconsciente. Então, no final, pegando essa confusão toda que nós falamos aqui de consciente e inconsciente, nós temos um sistema que apresenta regiões. Essas regiões possuem seus conteúdos específicos, e dentre todas essas regiões, nós temos acesso direto a apenas uma região, que é o consciente. Mas essas outras regiões não estão isoladas. Nosso consciente não está isolado do resto, mas é um processo dinâmico, onde um interfere no outro, às vezes mais acentuadamente e às vezes
menos. Mas a interferência, a influência, ele vai existir. E quando a gente analisa isso, mais para frente, quando nós abordarmos o processo mediúnico, aí espero, pelo menos, que haja um casamento da informação e a gente então consiga entender como o espírito consegue passar a informação através do médium propriamente dito. Então Jung, nessa abordagem, nessa visão mais completa, ele colocou o inconsciente como origem de decisões decorrentes da vontade, a existência de sujeito secundário, ou a existência de vários sujeitos secundários. E então, de uma forma para simplificar um pouco a nossa relação entre conteúdo como espírito de ordem mais elevada e a nossa sombra ainda de uma ordem ainda mais inferior, com essa região do consciente, nós vamos apresentar agora, para efeito didático, uma faixa energética para essa estrutura psíquica. Então nós temos a faixa total. No meio, no centro, nós colocamos o consciente, onde o ego atua. Aquela ali é a região de ação do ego. Com uma conotação inferior, mais pesada, nós temos a sombra. E com uma conotação superior, mais elevado, conteúdos mais elevados, nós temos o velho sábio ou velha sábia. No nosso dia a dia, no cotidiano, nós trabalhamos com a região do consciente. Essa é a faixa normal de trânsito. É quando nós atuamos no nosso dia a dia para as questões práticas que nós temos. Agora, nós podemos ter essa faixa de ação ampliada com teor positivo. Essa faixa de ação ampliada é quando nós conseguimos um acesso, não um acesso direto, mas conseguimos um acesso, mesmo que indireto, a essas regiões em que tem um teor mais elevado. A região onde nós temos um teor mais elevado, conteúdos mais aprimorados, que seria a região do velho sábio ou velha sábia. E nós vamos ampliar essa ação, né, ter uma atuação nessa faixa ampliada, a partir do momento que nós exercitamos trabalhar no bem. A partir do momento que nós trabalhamos em favorecer pensamentos positivos e esquecendo os pensamentos negativos. A partir do momento que nós nos dedicamos às preces, às orações, aos estudos espíritas, a pensar no próximo. Então, todos esses exercícios vai nos levando, energeticamente falando, vai viabilizar, energeticamente falando, que a gente acesse regiões mais elevadas do nosso psiquismo. Novamente, não um acesso direto, mas que a gente consiga receber os benefícios ou usufruir dessa região, mesmo que indiretamente. Agora, em contrapartida, se nós podemos exercer essa ação da faixa ampliada com teor positivo, nós também podemos cair e exercer essa ação no teor negativo. E então a nossa faixa de ação vai ser ampliada para baixo, onde nossa sombra vai ter um acesso mais fácil a nós. E as nossas reações de desarmonia vão se tornar mais frequentes, porque essa região tem mais fácil acesso. E nós exercitamos, infelizmente, essa faixa ampliada de teor negativo todas as vezes que damos vazão para as nossas paixões, as nossas dificuldades, as nossas agressividades, as reações desconexas, em suma, todas as ações ou pensamentos cujo teor é negativo. E lembrando que nós falamos no estudo anterior, em que Joana de Ângeles nos relata ou nos alerta sobre um comportamento religioso, o comportamento no bem, um comportamento do trabalho do seu aprimoramento pessoal, e trabalhando nessa direção, nós vamos cada vez mais ampliando essa faixa de ação para o teor mais positivo.
Isto acontecendo, nós poderemos perceber mais facilmente quando essa região do teor mais negativo exerce alguma ação sobre o nosso consciente. Por causa do processo de depuração, a gente consegue perceber mais facilmente quando teores negativos atingem o consciente. E aí nós vamos trabalhar pela conscientização desses conteúdos, a individuação, que nós falamos no estudo anterior e que Joana de Ângeles também nos alertou sobre essa necessidade da individuação. E aí ação, como seria a ação acelerada do processo? Também aqui nós estamos colocando didaticamente como seria o processo, como devemos trabalhar para sair de um nível e chegar ao outro. Então nós temos a nossa faixa, sombra, consciente, velho sábio. A sombra vai ser trabalhada, ela vai ser conscientizada. A partir do momento que toda a sombra seja conscientizada, ela desaparece. Numa segunda etapa, os processos mentais elevados. Obviamente que esses processos, essas etapas ocorrem concomitantemente. Então, esses processos mentais elevados, a partir do momento que essa sombra já perdeu a força e já desapareceu, esse consciente que é a ação do ego, essa ação do ego se torna um pouco mais ampla, ela vai se ampliando. E depois, quando a psique atinge um nível elevado, e aí nós estamos falando desses espíritos bem mais elevados, essa ação do ego se mescla na região do velho sábio ou velha sábia. E com isso nós estamos falando de um espírito já individuado, significa todos os seus conteúdos do psiquismo foram conscientizados e já trabalham no nível mental mais elevado, onde já trabalham conteúdos de teor muito elevado, e aí já são espíritos, como nós falamos, os espíritos puros ou aqueles bem mais elevados. Então esse é o processo que estamos trilhando. Alguns mais devagar, mais lentamente, outros mais rapidamente, mas todos nós, querendo ou não, estamos trilhando essa sequência. Vale exercitar para trilharmos ela o mais rápido possível e, com isso, obviamente, poder usufruir de situações em que não haja tanto conflito, para depois chegarmos a situações em que não vivenciaríamos conflitos, porque estaremos entre os espíritos elevados. Como controlar esse processo? A pergunta que vem é como controlar esse processo? Porque os trabalhos, o controle de processos psíquicos, ele não é fácil. Quando a gente coloca, apresenta um estudo, parece que é fácil, mas realmente não é. Mas necessita de esforço, necessita de dedicação. Então, como controlar esse processo em si? Nós colocamos didaticamente em 3 etapas, ou 6 etapas, melhor dizendo. Nossas tendências são indicativo do nosso real padrão evolutivo. Então, se nós quisermos fazer uma real avaliação do nosso padrão evolutivo, precisamos analisar nossas tendências. Destacadamente, simplesmente analisar nossas tendências como se fosse outro fazendo. Certo? Normalmente nós conseguimos analisar melhor quando são outros que fazem as coisas. Então vamos analisar como se fosse outra pessoa fazendo o que nós iríamos pensar a respeito das nossas ações. Então eu vou ter uma noção mais próxima possível do nosso padrão evolutivo. Segundo, o conhecimento destas tendências propicia formas de controle. Então eu apenas vou conseguir trabalhar ou controlar essas tendências a partir do momento que eu as conheça. Então, por isso que a primeira etapa é muito importante nesse processo, que é o processo de autoconhecimento. A partir do momento que nós trabalhamos o autoconhecimento, nós vamos também conseguir trabalhar formas de controle. Terceiro, o controle é realizado pelo enfraquecimento energético dos conteúdos. Enfraquecimento energético.
Muitas vezes a gente pensa que nós precisamos terminar com um conteúdo ou um comportamento de uma forma imediata. Isso não funciona. Porque, afinal de contas, esse comportamento, essas tendências, nós fomos adquirindo ao longo de várias existências. E por isso vai ser difícil. Então, ao invés de acabar com ela de uma vez apenas, nós vamos enfraquecendo. Então, nós vamos observar a tendência que a gente deseja trabalhar e vamos enfraquecendo. Significa, vai tirando energia, vai tirando importância daquela situação, vai tirando importância das nossas reações. Não vamos considerar tão importante a reação que nós já tivemos ao longo de várias encarnações. Vamos mudar a reação. No início é difícil, mas depois, aos pouquinhos, exercitando, vai ficando cada vez mais fácil. Quarto, ao perceber a situação de queda se formando, isso significa nós vamos trabalhar esse enfraquecimento antes da situação ocorrer. Nós vamos tentar perceber quando a situação está se formando, antes que ela realmente ocorra, antes que ela tome corpo e exerça em nós uma influência qualquer. Então, ao perceber a situação de queda se formando, deve-se trabalhar pelo controle antes da ligação. Então, quando a gente percebe que aquilo se forma, vamos tentar controlar antes que desencadeie todo o processo. E aí, porque depois que o processo tem início, é muito difícil a gente conseguir interromper, porque são processos energéticos, são fluxos de energia. E essa energia precisa fluir, ela precisa dar continuidade e chegar até o final. Se nós conseguirmos interromper esse processo antes que ele se forme, mais fácil será. Quinto, quanto mais frequente a descarga completa, mais forte fica. Isso significa que, quanto mais frequente nós dermos vazão para um determinado comportamento, mais forte aquilo vai ficar. Porque, afinal de contas, é como se estabelecesse caminhos preferenciais da energia. Então, comportamento adequado, a partir do momento que ele vai sendo repetido frequentemente, e por isso que as frequências nas casas espíritas, o estudo do espiritismo com frequência, com seriedade, é tão importante, que era para nós termos uma frequência desses estudos, dessa elevação mental, e aí estabelecermos caminhos preferenciais. Mas vale lembrar que isso também é válido para as nossas más tendências, para os maus comportamentos, para os maus pensamentos. Quanto mais frequente, mais forte fica. Então nós vamos valorizar mais os pensamentos positivos, tentar trabalhar isso com mais frequência, e os pensamentos negativos, vamos tentar diminuir essa frequência, porque como consta no item 6, quanto menos frequente, mais fraco fica. Então nós passamos a ter um certo domínio sobre essa estrutura, pelo menos conhecimento desses processos envolvidos. E aí a gente já tem condições tanto de favorecer uma direção que nós queiramos e desfavorecer outra direção que já nos é indesejável. Quando a gente trabalha com essa visão energética do psiquismo e, obviamente, ditando o nosso comportamento, pensamentos, etc., 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 nós passamos a ter informação suficiente para dar a direção que a gente deseja. Talvez com esforço, alguns com mais esforço, outros com menos esforço, mas a gente consegue dar a direção. E aí a gente vai lembrar, né, de alguns ensinamentos que a gente ouve muito no meio espírita, que é o ensinamento de Jesus: vigiai e orai, estar sempre vigilante sobre essas situações de queda e orar para ter forças para conseguir controlar antes que a situação se forme. Segundo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar suas más tendências.
Então a gente verifica que quando a gente fala em verdadeiro espírita, ser espírita, significa que nós estamos trabalhando para domar as nossas más tendências, porque é um trabalho realmente, é um trabalho continuado e não trabalhos estanques, mas um trabalho continuado. A gente vai enfraquecendo essas más tendências e fortalecendo aquelas tendências que nós desejamos, que são mais adequadas. Somente com autoconhecimento e esforço seremos capazes do nosso aprimoramento. Isso é o principal, autoconhecimento e esforço. Precisamos saber o que está equivocado em nós. Quais são as nossas ações que precisam ser trabalhadas? Isso a gente precisa conhecer. E segundo, a gente precisa fazer esforço para trabalhar essas questões. E aos poucos a gente vai caminhando. E isso vai ser importante para o médium, por quê? E aqui, nesse slide, a gente procurou resumir. O trabalho de aprimoramento pessoal é fundamental para uma boa prática mediúnica, pois o médium deve se aproximar o máximo possível de ser reconhecido como espírita, pela espiritualidade maior. Então, como médium, nós precisamos ser reconhecidos como espírita, aquele verdadeiro espírita que faz esforço para domar suas más tendências. Então, a gente precisa ser reconhecido por essa espiritualidade maior, reconhecidos como espíritas, como verdadeiros espíritas, porque através desse esforço de trabalho, através desse esforço para o nosso aprimoramento, nós vamos atraindo os espíritos bondosos, os nossos mentores, os mentores das casas espíritas em que trabalhamos, os bons espíritos que povoam o universo. Nós vamos atraindo esses espíritos, porque eles vão encontrar em nós material em que eles podem trabalhar. Então esse é o principal trabalho do médium, se tornar o mais próximo possível do verdadeiro espírita. Terminamos então aqui mais esse estudo, e no próximo estudo voltaremos ainda com a estrutura psíquica, porque ainda tem muita informação necessária para o nosso entendimento. Lembrando sempre que os vídeos são disponibilizados pela TV Nova Luz, no site tvnovaluz.tv, e os slides no nosso site pessoal, que é ccconte.com, onde vocês podem mandar comentários, dúvidas, e nós tentaremos responder à medida do possível. E aqui nós nos despedimos e até a próxima.